Oi gente, tudo bom? Aqui é a Mari e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que vão ser de dicas de como estudar melhor, como tornar o seu estudo o mais rentável possível. Durante todos esses anos de estudo, desde a escola, do ensino médio e até os anos de cursinho, eu percebi que existe meio que uma forma de você estudar que vai deixar com que você aprenda melhor, que você absorva mais a matéria sem ter que ficar se desgastando tanto. E é isso que eu vou passar hoje pra você. É importante saber que quando você está estudando diversas coisas, por exemplo, uma língua ou estudando algo no curso superior, as formas de aprendizado elas são diferentes. Você pode aprender por meio da leitura, por meio de flashcards, que são aqueles cartões para você memorizar. Você pode aprender escrevendo, fazendo resumos. Mas para passar em medicina, mas para fazer o vestibular, uma coisa que eu percebi que foi falada bastante no cursinho, resolução de exercícios. Gente, sério, essa é a melhor forma de você conseguir aprender uma matéria no cursinho, porque você vai estar praticando para fazer uma coisa que você realmente vai ter que executar no dia da prova, que vai ser o quê? Uma série de exercícios. Então, quando eu entrei no cursinho, eu não estava tão adaptada a isso. No ensino médio, eu costumava fazer leitura, fazer resumos, mas os exercícios não eram a parte prioritária do meu estudo. Então, quando eu comecei a fazer cursinho, eu mudei muito da minha técnica. Eu vou falar pra vocês o que eu fazia durante esse processo. A coisa número 1 era prestar atenção na aula. Mas o que é prestar atenção na aula? É só ficar olhando, escutando o que o professor está falando? Na verdade, é você prestar atenção de uma forma ativa mesmo. Eu copiava o que o professor passava, sem começar a ficar viajando e só copiar sem entender nada. Eu copiava e lia o que estava escrito, e conforme ele ia falando, eu fazia anotações a lápis de algumas coisas que não estavam já no resumo feito por ele. Fiz um exemplo diferente, ou escrevia uma explicação que pra mim fazia mais sentido do que aquilo que ele tinha escrito na lousa, que é uma associação que quando eu fosse ler e estudar pelo caderno ia fazer muito mais sentido aquela matéria. Depois de ter essa parte das aulas, que é você estar sempre tentando prestar atenção, quando você perceber que você está viajando, você já não, calma, tem que prestar atenção, voltar pra aula, vem o segundo passo, que é, normalmente no meu cursinho eles passavam o que era chamado de roteiro de estudo, que era uma série de exercícios que você tinha que fazer, conseguir absorver o conteúdo. Se você quisesse fazer mais, você podia, mas normalmente não tinha tanto tempo pra isso. Então no meu horário de estudos, o que eu fazia? Eu pegava, olhava a minha lista e ia direto fazer os exercícios. Não ia ler o livro ou ler o caderno, nada. Eu queria ver com os exercícios o que eu realmente tinha absorvido da aula. Então fazer os exercícios direto, na verdade, servia como um termômetro. Depois de um dia inteiro de aulas e de matérias diferentes, o que tinha sobrado no meu cérebro. Depois de fazer os exercícios e ter visto as minhas dúvidas ou coisas que eu não lembrava da aula, às vezes que eu nem... eu acho que o professor não focou tanto nisso, é uma coisa mais do exercício, o que eu ia fazer? Eu ia reler o caderno, tipo a parte que ele tinha passado, ver se eu conseguia resolver minhas dúvidas com base nisso, e também eu ia ler os gabaritos dos exercícios. Eu fazia tudo e depois eu olhava o gabarito. E se eu conseguisse informações extras do gabarito que não estavam no caderno, que eu tinha acabado de reler, o que eu fazia? Pegava um post-it e anotava essa informação que eu tinha conseguido do gabarito, grudava no caderno, porque aí era um complemento. E essa coisa de não olhar o gabarito já de cara era muito bom pra mim, porque eu não era como se eu visse, tivesse um problema, uma dúvida, eu já olhava o gabarito e já resolvia o meu problema. Aquela dúvida ficava ali na minha cabeça, porque às vezes eu tava em outro exercício e eu lembrava de uma sacada que poderia resolver o outro exercício, então eu consegui resolver sozinha sem ter que olhar pro gabarito antes. Se após esse processo de fazer exercícios, fazer a leitura do caderno, olhar pro gabarito, fazer as anotações, eu ainda tivesse dúvidas sobre o assunto, só aí que eu ia buscar o livro. E isso era uma coisa que os professores do cursinho falam bastante. Quando você tem muitas coisas para estudar, principalmente quando você está prestando medicina, que é muita coisa que você tem que saber, não vale a pena você ficar lendo tudo de tudo e grifando tudo de tudo. Porque você lembra na hora e a maior porcentagem de conhecimento que você conseguiu lendo e grifando vai se esvair, vai sair, você não vai conseguir absorver tanta coisa. Então não é a melhor forma de aproveitar o seu tempo. Eu sei que tem muita gente que tem o toque que tipo, meu Deus, eu tenho que ler porque senão eu não li, não grifei, biologia é muito importante, história... Aula e os exercícios e ler o caderno, se você conseguir absorver o máximo disso aí, você vai poupar muito tempo para conseguir estudar a maior quantidade de coisas
e ainda absorver de verdade o conhecimento, não fazer uma leitura que na verdade a maior parte do conhecimento ali vai se perder. Então era isso que eu fazia, só se eu não tivesse muitas dúvidas e não tivesse conseguido resolver só com os exercícios e com o caderno, eu ia olhar no livro o tópico específico que ia falar sobre aquilo e daí eu grifava, anotava e beleza. E depois, outras coisas que você pode fazer para complementar o seu estudo, dependendo do tempo que você destinar para cada um, é fazer o quê? Fazer fichas, desenhar mapas. E isso em geografia era muito interessante para mim, de verdade. Olhar os mapas, associar os nomes, aonde estão os lugares. Às vezes era mesmo no Brasil, por exemplo, os principais portos. Eu desenhava um mapinha do Brasil com os principais portos. Às vezes também os lugares, onde tinham os minérios ou bacias hidrográficas. Desenhar pra mim era uma coisa muito boa, porque fazia fixar na minha mente e normalmente eu deixava ela grudada, por exemplo, na minha parede, para poder fixar esse conteúdo que não é muito de aprender, é mais de memorizar na minha mente. Então era esse o processo que eu fazia durante todo o meu estudo, prestar atenção na aula, fazer exercícios, voltar para o caderno, se precisar voltar para o livro e depois fazer algumas anotações, grudar na parede, em lugares visíveis que eu pudesse estar sempre relembrando. Mas uma coisa é certa, não precisa ficar fazendo post-it de tudo, porque senão você vai ter tanto post-it que na verdade só vai ficar lá e você nem vai conseguir olhar direito. Faça post-it de lembretes de coisas que você realmente não consegue lembrar, tipo, que seja muito específico. Agora uma dica no estudo especificamente de matemática ou de física, por exemplo. O interessante é que a gente pegue um exercício e tente fazer ele, mas não fique extrapolando no tempo, 1 hora travado no mesmo. Eu acho que dá pra você ficar uns 15 minutos tentando fazer, e daí, se você não conseguir, você vai buscar um gabarito, seja na internet ou seja atrás do livro, que tenha resolução, pra você conseguir pegar o padrão. Então, se tiver outro exercício assim pra fazer, eu vou já tentar começar por essa saída. Então, por meio dos gabaritos, você vai conseguir angariar mais caminhos de resolução, mais o passo a passo. Então, às vezes, você pega um exercício na hora da prova e você consegue lembrar de alguma dessas saídas ou o primeiro passo que você normalmente tem que ir para poder conseguir deslanchar com o exercício, conseguir resolver. Então, gente, é isso. Eu espero muito que eu tenha sido clara aqui. Se eu não fui, por favor, deixa alguma dúvida, alguma coisa que você tem, que você não entendeu direito, que eu vou tentar responder nos comentários. Ou às vezes fazer até outro vídeo. Deixa sugestões de outros vídeos também, o que vocês querem ver, seus comentários, deixa joinha, se inscreve, faz tudo isso que ajuda bastante o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!